Fala galera e bem-vindos à terceira aula do primeiro evento online do Inglês do Gabriel. Hoje eu vou falar sobre um tópico muito importante. Como dominar 75% da língua inglesa. E claro, ir muito além. Eventualmente, nós queremos chegar no nível de um nativo. É claro que muitas vezes fluência já será o suficiente. Então, como é essa história? Como dominar 75% da língua inglesa? Quando eu estou aprendendo um novo idioma, eu sempre quero me concentrar em vocabulário de alta frequência na língua. Porque se eu chegar a um certo nível e souber já um bom vocabulário de alta frequência, eu já tenho uma base na língua na qual eu consigo me comunicar bem. Eu consigo entender muito do que é falado. E não demora tanto, geralmente. O Oxford Dictionary, essa fonte super conceituada, determinou o seguinte, que para você compreender aproximadamente 75% de qualquer conteúdo da língua inglesa, por exemplo, se você pegar um jornal ou se você tiver uma conversa, geralmente são necessárias apenas 1000 palavras de alta frequência da língua inglesa. Apenas 1000 palavras. Então, 1000 palavras te dá a capacidade de entender 75% da língua inglesa. Se você dominar esse conteúdo, as 1000 palavras mais frequentemente utilizadas na língua inglesa, e souber usá-las em contexto, você já conseguirá compreender no mínimo 75% da língua inglesa. E, logicamente, para chegar a 80, 90 e até mais por cento de compreensão de tudo na língua inglesa e chegar em um nível de um nativo, logicamente, são necessárias muito mais palavras. Mas, vamos dizer que você conhece nada, que você está chegando do zero. E muitos de vocês, claro, já começaram a aprender inglês. Então, vocês já conhecem muitas dessas 1000 palavras. E funciona mais ou menos assim. Eu fiz uma curva logarítmica, ok? Para quem não gosta de matemática, eu vou explicar do mesmo jeito. Para você, aqui está número de palavras e compreensão total da língua. Para você chegar em 75%, são só 1000 palavras. Mas para você chegar em mais por cento, você precisa de muito mais palavras, certo? Isso é uma coisa muito interessante. Porque se conseguirmos, com sucesso, aprender e dominar este conteúdo essencial, certo? Então essas 1000 palavras de alta frequência, e claro, também ir além, porque podemos aprender mais de 1000 palavras, porque logicamente queremos aprender muito mais de 1000 palavras, mas porém, vamos dizer que você queira dominar 75% da língua inglesa em 6 meses. E vamos dizer que você está começando do zero. Se você não estiver começando do zero, melhor, porque daí você consegue, logicamente, chegar mais longe. Mas vamos dizer aí que você, meu amigo brasileiro, está começando do zero. Então, 6 meses para aprender 1000 palavras da língua inglesa. É possível? Com certeza. Agora, uma coisa muito interessante também é que entre o inglês e o português existem muitos cognatos. Cognatos falsos e cognatos verdadeiros. Eu vi um estudo sobre esses cognatos e a relação entre a língua inglesa e a língua portuguesa. E neste estudo foi revelado que aproximadamente 20% das palavras em inglês têm um cognato verdadeiro em português. Por exemplo, palavras como real, real, media, media. As palavras são tão parecidas que fica muito fácil entender. E palavras também, por exemplo, como situação, situation. Então, o mais interessante é que, mesmo para alguém que não sabe nada de inglês, essa pessoa vai basicamente já saber, por saber português, 200 das 1000 palavras mais frequentemente usadas na língua inglesa. Ou basicamente vai conseguir aprendê-las imediatamente. Palavras como real, media, situation, que são basicamente idênticas das palavras em português, e se não forem idênticas, são muito parecidas. Então, boas novas, meus amigos! Para chegarmos a 75% de compreensão da língua inglesa, um brasileiro que sabe basicamente nada de inglês precisa apenas aprender 800 palavras, porque ele já conhece 200, certo? Então, 800 palavras em 180 dias. Como chegar a 75% de compreensão
em 6 meses. 800 palavras em 180 dias dá menos de 5 palavras por dia. E como na verdade é 4,5 mais ou menos, eu acho, se eu não errei na matemática, chega mais ou menos a 33 palavras por semana. Você consegue aprender 33 palavras por semana? Com certeza. Claro, tem que colocar um pouco de tempo, de esforço, tem que ter vontade, tem que ter motivação e, logicamente, eu quero te ajudar a ter uma boa motivação para turbinar o seu inglês. Então, 75% de compreensão. E, logicamente, se você aprender as técnicas usadas por poliglotas para aprender e adquirir vocabulário de uma maneira eficiente, que esses métodos que eu sempre falo sobre eles, que eu ensino esses métodos, você vai aprender palavras muito mais rapidamente do que somente 33 palavras por semana. Mas isso não é fantástico? É uma realidade conseguir chegar a 75% de compreensão da língua inglesa em apenas 6 meses. Algumas pessoas vão me perguntar: então, Gabriel, legal, eu vou sentar lá e é só então decorar essas 1000 palavras. Não é bem assim. O mais importante, logicamente, é também aprender as palavras em contexto. Se não aprendermos as palavras em contexto, fica muito difícil, primeiro, entendê-las quando elas são postas em contexto, e segundo, também fica basicamente impossível usá-las de uma maneira correta. Então, o mais importante é ter exposição a um conteúdo de qualidade que focaliza nesse conteúdo, nessas palavras de alta frequência, mas todas em contexto, e contexto verdadeiro. Contexto verdadeiro, por exemplo, de conversas entre norte-americanos. Se você focalizar no aprendizado deste material, desta maneira, você vai conseguir dominar, no mínimo, 75% da língua inglesa em 6 meses, ou menos. Agora, vamos falar sobre uma coisa importante. Como eu já falei nas outras aulas, muitos cursos oferecem um material que não é tão útil, um vocabulário que não é tão útil. Se você se concentrar em palavras de baixa frequência na língua inglesa, você está perdendo o seu tempo. E, logicamente, eventualmente nós queremos aprender um grande vocabulário da língua inglesa. Porém, no início, o importante é se concentrar em alta frequência. Então, vamos dizer o seguinte: uma pessoa, um aluno da língua inglesa, aprende e domina as 1000 palavras mais utilizadas da língua inglesa. Um outro aluno aprende outras palavras, 1000 palavras de menor frequência. Na realidade, meus amigos, se ele aprender até 3000 palavras de baixa frequência, o nível de compreensão dele não vai chegar nem perto do nível de compreensão do primeiro aluno que eu mencionei, do aluno que dominou a compreensão e também o contexto e utilização das 1000 palavras mais utilizadas da língua inglesa. O primeiro aluno vai ter a capacidade de entender muito mais e já vai dominar, no mínimo, 75% da língua inglesa. E a beleza disso é que, ao chegar neste ponto, no qual você já tem esse domínio de 75% da língua, fica muito mais fácil chegar a 80, 85, 90, 95 e ir além. E por quê? Porque você já tem uma excelente base. As palavras que estão faltando, você já tem o contexto das outras palavras. E assim fica muito mais fácil aprender. E para testar essa ideia de conteúdo, de palavras de alta frequência, eu decidi fazer um pequeno estudo sobre conversas legítimas entre eu e um amigo meu canadense. Eu peguei 2 horas e meia de conversa. Então, foram aproximadamente, eu acho que 18.000 palavras no total, mas mais ou menos umas 3.000 palavras únicas, porque muitas foram repetidas diversas vezes. E daí eu pensei, será mesmo que com 1000 palavras teríamos a compreensão de 75% desse conteúdo, das minhas conversas? 2 horas e meia de conversa com um amigo meu? Na realidade, a curva foi bem parecida com a curva que eu mostrei para vocês antes. Essa curva logarítmica. Porém, para compreender 75% do conteúdo, bastam 259 palavras. Se eu chegar para um completo leigo de inglês, alguém que não sabe nada de inglês, e se eu ensinar a esta pessoa 259 palavras de alta frequência,
deste conteúdo, a pessoa pode entender já 75% do texto inteiro, das conversas inteiras que eu tive com o meu amigo. Logicamente, porque é só uma conversa entre duas pessoas, então o vocabulário utilizado é muito menor do que da língua inglesa inteira. Então, para a língua inglesa inteira, logicamente, nós precisamos de mais ou menos 1000 palavras para chegar a 75% de compreensão. Então, como fazer para realmente dominar este conteúdo? Para saber como usar essas palavras em contexto. E realmente dominar esse conteúdo para que você possa também pensar em inglês e falar sem dificuldade. E, logicamente, entender o inglês quando ele é falado. E como eu já disse, o conteúdo, o material é importantíssimo. Com isso em mente, eu criei o curso que eu irei apresentar na próxima aula. Um curso com muito conteúdo de qualidade, conversas legítimas entre norte-americanos e com esse conteúdo focalizar no vocabulário de alta frequência. E com esse conteúdo, com essa exposição ao inglês, tendo, logicamente, áudio, o texto acompanhando e também prática para você dominar completamente esse conteúdo importantíssimo que vai te dar confiança para se expressar em inglês. E não só para se expressar, para entender o inglês. Enquanto isso, muitos outros cursos estarão ensinando vocabulário que é muito menos relevante, vocabulário que simplesmente não é utilizado com frequência. Estabelecendo uma forte base, você vai daí poder, logicamente, expandir o seu vocabulário muito mais rapidamente. E na próxima aula eu irei falar também um pouco mais sobre motivação. Como ter uma grande motivação para continuar aprendendo inglês. Logo do início, ter uma grande motivação, mas realmente manter essa motivação durante o aprendizado. E logicamente que para manter a motivação, nós temos que ter progresso. Sem progresso fica difícil continuar motivado para aprender. E logicamente, como eu já falei, com o método certo e com material bom, você vai ter grande motivação para continuar e dominar o inglês. O tema da próxima aula é o sonho de falar inglês. Porque para muitos de nós, é um sonho realmente. É um sonho chegar a um nível de um nativo em inglês. Para mim era um grande sonho. Eu sonhava com isso. E ao chegar no patamar de falar inglês no nível de um nativo, foi realizar um sonho para mim e eu quero que muita gente chegue ao mesmo ponto. E claro, vá além e domine mesmo o inglês. Então na próxima aula iremos falar sobre isso. O sonho de falar inglês. E logicamente fica mais fácil ter motivação se nós soubermos por que nós queremos aprender o inglês. Por que é um sonho pra gente? Se você souber responder essas perguntas, você vai continuar tendo um bom nível de motivação. E com grande motivação, com o método certo, com o material certo, você vai turbinar o aprendizado de inglês e fazer com que esse sonho torne-se realidade. Então tá aí, na próxima aula vamos falar exatamente sobre isso. Tornar este sonho de falar inglês bem em realidade. Eu também irei apresentar o curso que eu criei exatamente com tudo isso em mente, considerando todas essas técnicas de poliglotas avançadas para aprender uma língua, mas para aprender o inglês de uma maneira eficiente, de uma maneira que vai dar certo, para você conseguir dominar 75% do inglês, no mínimo, em 6 meses. Com isso em mente que eu criei este curso. Estamos juntos, vamos fazer deste sonho uma realidade e fazer com que você domine o inglês, que você chegue em um ótimo nível, que você se torne fluente, que você chegue em um ótimo nível. Daí você consegue chegar à fluência e um dia ao nível de um nativo. Então por hoje é só, meus amigos. Grande abraço, até a próxima aula e valeu!